Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Vinícius. E o meu é Ellen. Vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica em ordem cronológica. Vamos nessa? Números 33 diz assim: são essas caminhadas dos israelitas que saíram do Egito, grupo por grupo, debaixo das ordens de Moisés e Arão. Moisés ia anotando os nomes dos lugares de onde partiam, de acordo com as ordens de Deus o Senhor, e são essas as caminhadas conforme os lugares de partida. O povo de Israel saiu do Egito no dia 15 do primeiro mês do ano, um dia depois da primeira Páscoa. Eles saíram de Ramassés de maneira vitoriosa, e todos os egípcios os viram. Os egípcios estavam sepultando seus primeiros filhos que o Senhor havia matado. Assim o Senhor mostrou que era mais poderoso do que deuses do Egito. Depois de saírem de Ramassés, os israelitas acamparam em Sucote. Saíram de Sucote e acamparam em Etã, que está na beira do deserto. Saíram de Etã e voltaram a Pi-Airote, que fica a leste de Baal-Zephon, e acamparam perto de Migdol. Saíram de Pi-Airote e passaram pelo meio do Mar Vermelho, que chegaram ao deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e acamparam em Mara. Dali foram para Elim e acamparam ali. Em Elim havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Saíram de Elim e acamparam perto do Golfo de Suez. Partiram dali e acamparam no deserto de Sim. Dali foram até Dófica, aonde acamparam. Partiram de Dófica e acamparam em Alus. Depois de Alus, acamparam em Refidim. Porém, ali não havia água para o povo beber. Na caminhada de Refidim até o Monte Or, eles acamparam nos seguintes lugares: deserto do Sinai, Quibrote Atavá, Azerote, Ritma, Rimon Pérez, Libna, Rissa, Quelata, Monte Sefer, Arada, Maquelote, Taate, Tera, Mítica, Asmona, Mocerote, Bene-Jacã, Or, Agidagade, Jotibatá, Abrona, Elizom-Geber, deserto de Zin, isso é Cádiz, e o Monte Ur, que fica na fronteira da terra de Edom. Por ordem de Deus, o Senhor, o sacerdote Arão subiu o Monte Ur e morreu ali, no primeiro dia do 5º mês, 40 anos depois que os israelitas tinham saído do Egito. Arão tinha 123 anos de idade quando morreu. Então Cananeu de Arade, que morava na região sul da terra de Canaã, soube que os israelitas estavam chegando. Do Monte Or até as planícies de Moabe, os israelitas acamparam nos seguintes lugares: Salmona, Punom, Obote, ruínas de Abarim, que ficavam na fronteira com Moabe, de Bongade, Almon de Blataim, Serra de Abarim, que fica perto do Monte Nebo, e as planícies de Moabe, entre Bet-Jesimote e o Vale de Acácias, no lado leste do Rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Nas planícies de Moabe, junto ao Rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio, o Senhor mandou que Moisés dissesse aos israelitas as seguintes ordens: quando vocês atravessarem o Rio Jordão e entrarem na terra de Canaã, expulsem todos os moradores daquela terra, destrua todos os seus ídolos de metal e de pedra e todos os seus lugares de adoração. Tomem posse da terra e morem nela, porque eu estou dando a vocês. Repartam a terra por sorteio entre as tribos e os grupos de famílias. Aos grupos de famílias mais numerosos deem uma parte maior, e aos grupos menos numerosos deem uma parte menor. Porém, se vocês não expulsarem os moradores do país, os que ficarem serão para vocês como espinhos nos seus olhos e como os ferrões nas suas costas, e trarão problemas para vocês na terra em que vocês morarem. E farei com vocês tudo o que eu havia pensado fazer com eles. Então, desde aqui esse capítulo foi um resumo, né? Mas desde aqui a gente já vê que Deus deixa claro: se ficarem povos que não são vocês vão ter problema. E hoje em dia a gente vê acontecendo exatamente isso. Existem alguns povos ali ao redor de Israel, em terras que eram de Israel, propriamente dito, e que dão muito trabalho para Israel. A gente vê isso hoje acontecendo, é real. E cada vez mais a gente vai vendo isso. Bom, e em Números 34 fala das fronteiras do país. Diz assim: o Senhor Deus mandou que Moisés desse aos israelitas as seguintes ordens: quando entrarem em Canaã, a terra que estou dando a vocês, as fronteiras serão essa:
A fronteira do sul irá desde o deserto de Zun ao longo da fronteira de Edom. Do leste, ela começará na ponta sul, na ponta sul do Mar Morto. Depois voltará para o sul, na direção da subida de Acrabim, e passará por Zin até a chegada de Cades Barneia. Em seguida, passará por Azar Adar até chegar a Asmon, e de Asmon até o ribeirão que faz fronteira com o Egito e terminará no Mar Mediterrâneo. A fronteira do oeste será o Mar Mediterrâneo. A fronteira do norte irá descer o Mar Mediterrâneo até o Monte de Or, e dali até a subida de Haddad, e depois até Zedad, de Zedad até a fronteira do norte, seguirá até Zedron e acabará em Azar Enã. A fronteira do leste irá desde Azar Enã até Sefã, e de Sefã até Riblá, que fica a leste de Aim. Dali a fronteira descerá pelo leste do lago da Galileia e seguirá pelo rio Jordão até terminar no Mar Morto. Essas serão as 4 fronteiras do país de vocês. Então Moisés deu essa ordem aos israelitas: esta é a terra de vocês, vão repartir por sorteio, esse é o país que o Senhor Deus mandou dar às 9 tribos e meia, isso porque as 2 tribos e meia, isso é, a tribo de Gad, de Ruben e metade da tribo de Manassés, já receberam por grupo de família a terra que pertence a ela no lado leste do rio Jordão, na altura de Jericó, que fica do outro lado do rio. O Senhor Deus disse a Moisés: o sacerdote Eleazar e Josué, filho de Nun, vão repartir a terra entre o povo. Escolha também um chefe de cada tribo para ajudar a dividi-la. Os homens devem ser chamados são o seguinte: da tribo de Judá, o chefe é Caleb, filho de Jefoné. Simeão, com o chefe Samuel, filho de Aimude. Da tribo de Benjamim, o chefe Elidade, filho de Quislon. Da tribo de Dan, o chefe Buqui, filho de Jocli. Da tribo de José, isso é, Manassés, o chefe Raniel, filho de Éfode. E tribo Efraim, com o chefe Quemuel, filho de Sifitã. Da tribo de Zebulon, chefe Elisafã, filho de Barnaque. É isso, né? Tribo de Zebulon, chefe... desculpa, gente. Da tribo de Isacar, chefe Baltiel, filho de Azã. Tribo de Aser, chefe Aiude, filho de Selomi. E a tribo de Naphtali, com o chefe Pedael, filho de Aimude. São esses os homens que o Senhor mandou repartir a terra de Canaã entre os israelitas. Então foi um resumão, né, do 33 e 34, da história de Israel, do que vai ser, né, pra frente. Mas sabe o que eu acho mais legal? É os detalhes. Eu sempre falo, cara, os detalhes é muito incrível. Porque Deus, ele foi perfeito em tudo. Ele realmente criou uma nação, né? Ele fez as fronteiras, dividiu até onde ia, até onde iniciava, onde terminava. E eu acho isso muito legal, porque você consegue realmente imaginar como que poderia ser. E se você for pesquisar pela internet, você consegue ver os mapas certinho das divisões, como Deus está falando aqui. Então é isso, pessoal. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. E a gente se vê lá no próximo. Tchau, tchau.